paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja, estamos na Idade Média. Então pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Acontece agora, nesse momento histórico, estamos ainda na Idade Média, controvérsia entre uma igreja no Ocidente e uma igreja no Oriente. Ou seja, as igrejas começam a discutir questões doutrinárias e isto vai causar alguns problemas mais tarde. O início dessa controvérsia foi sobre a natureza de Cristo e suas vontades. O amado já percebeu que vai e volta, e as discussões acabam se dando no mesmo sentido, no mesmo caso. Então, esta controvérsia estava colocando fogo na relação entre as igrejas do Ocidente e as igrejas do Oriente. Além disso, lembrem-se que nós vimos no vídeo passado, os muçulmanos estavam já invadindo grande parte da Europa. Então, as discussões, mais a invasão que estava se dando, ameaçando a fronteira dos estados, deixava todo mundo muito preocupado. Martinho I, esse que está aqui do ladinho, o Papa, ele marca, então, ele convoca, então, um sínodo, uma reunião de bispos para discutir e interpretarem o problema. Então, existiam duas vontades. A vontade, veja que é natureza divina, natureza humana. Aqui eles discutem a vontade divina e vontade humana, aliado à natureza. O sexto concílio se deu na cidade de Constantinopla em 680 a 681, quase um ano de discussões. Então, se convoca o sexto concílio, que ficou conhecido como Concílio de Constantinopla, onde se declara que haviam duas vontades, mas que a vontade humana estava sujeita à vontade divina. Este Papa, o Papa Martinho, ele exerceu o seu papado de 649 a 655. Aliada a esta discussão, aparece outra discussão. De novo, vamos falar a respeito dos iconoclastas. O que é um iconoclasta? A controvérsia iconoclasta é aqueles que adoram imagem e aqueles que querem destruir essas imagens, não aceitam a adoração de imagens. Então, a questão do uso das imagens, de pinturas, de mosaicos, que estava sendo utilizada para a adoração cristã, acontece, a discussão começa em 726. Então, ocorre um concílio em Niceia, um concílio geral em Niceia, em 787, que apoia o uso de ícones e de adoração. Depois é feito mais um concílio, porque eles não aceitam isso, é feito outro concílio em Frankfurt, em 794. A adoração agora em Frankfurt foi proibida, mas você não pode adorar, mas você pode colocar imagens e estátuas nas igrejas, não tem problema. E um sínodo em Constantinopla, em 843, restaura aquela discussão toda e a decisão de 787 em relação de uso de ícones, e que aqueles que forem iconoclastas, que queiram destruir as imagens, serão pronunciados
anátemas, amaldiçoados e, portanto, passíveis de serem excomungados. Então, isto é decisão da igreja. Uma vez em Nicéia, desfazem Frankfurt, refazem Constantinopla. A última informação é esta: pode, e quem for contra será anátema, será amaldiçoado. Bom, o cisma, então, aparece de novo e as ações, os fatores, aquilo que contribui para o cisma, o chamado grande cisma, eram três, basicamente. O que é um cisma? Cisma é uma ruptura, é uma divisão. As pessoas se dividem, as pessoas se voltam umas contra as outras. Primeiro é o poder crescente do papado em Roma. Roma estava assumindo um poder cada vez maior. Nós já tínhamos visto isso nos vídeos anteriores. Depois aconteceu a coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Nós vimos isso no vídeo anterior. Então, Carlos Magno aqui, ele acaba sendo coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. E isto não pegou bem para algumas facções, alguns setores da igreja. Até o fato de Leão III, este aqui, Leão III, romper com os imperadores do Oriente, ou seja, para os lados de Constantinopla. Uma outra questão que foi bastante pesada é que nós vimos agora a veneração de ícones, a adoração de ícones e de imagens, né? E, num outro ponto, uma outra questão também estava sendo levantada pela Igreja de Constantinopla, pelo pontificado, né? Ou pelos bispos de Constantinopla. Era a questão do filho quê? O que significa isso? Eles discutiam o seguinte: o Espírito Santo desceu do Pai através do Filho ou desceu do Pai através do Pai e do Filho? Ou seja, qual foi a fonte? Foi só o Filho ou foi o Filho e o Pai? Então estas eram discussões doutrinárias que eles tinham entre si. Miguel Cerulário, que era de Constantinopla, por conta disso tudo, ele acaba acusando os bispos da França e o próprio Papa Leão IX, nesta época já era Leão IX, deles estarem cometendo erros doutrinários. Amados, só pelo que nós estamos explicando, você já percebeu os graves erros que eles estavam cometendo. Ok. Nesta acusação, o que acontece com o patriarca de Constantinopla, o bispo Máximo lá de Constantinopla? Ele é excomungado, ele é pronunciado um anátema sobre ele, que é uma excomunhão com uma execração, ou seja, ele foi afastado sem dó nem piedade da igreja. Ok. Então, se ele foi afastado, o que Cerulário decide? Decide o seguinte: então a gente vai se separar. Em 1053 acontece o grande cisma. E ele, Cerulário de Constantinopla, anatematiza a igreja do Ocidente. Ou seja, uma igreja amaldiçoa a outra igreja. As duas igrejas estavam excomungadas e
amaldiçoadas. Ora, a partir de 1100, 1200, aquele monatismo que nós vimos no vídeo passado começa a ser reavivado. Então nós temos aqui os dominicanos, são estabelecidos por Domingos, este que está aqui. Domingos cria então um monastismo, um monastério que ficou conhecido como dominicano, por conta da origem em São Domingos. Ele foi também beatificado, ele também é um santo, São Domingos. Então, por Domingos. Isso aconteceu em 1215. Um dos grandes dominicanos foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que é estudado, inclusive, no nosso segundo grau, na graduação. Muito provavelmente alguns de vocês já ouviram falar de Tomás de Aquino, já foi explicado na escola a respeito de Tomás de Aquino. Um outro monastismo criado ali em 1210 foi criado por Francisco de Assis, uma pessoa rica que se dispôs de todo o seu patrimônio para viver, né, como um monge que a gente chama de pedinte, ou seja, ele não tinha uma fonte de renda fixa. Cria-se aqui os chamados franciscanos, por causa do seu fundador, Francisco. Criam-se também, a partir do século 1000, a partir de 1048, as ordens de cavalaria, as chamadas primeiro os hospitalários, cujo símbolo é este aqui primeiro, os templários em 1118, esse aqui, e depois a ordem teutônica, que é este aqui. Esta ordem de cavalaria, ela vai cumprir uma função bélica, militar, de guerra, para proteger, para a defesa da Terra Santa, dos enfermos e dos peregrinos. Então, foi junto com com as cruzadas que se criam os hospitalários, os templários e a ordem teutônica. Nós vamos ter vídeos específicos só para as cruzadas. O papado chega ao seu máximo no século IX. No século IX. Então nós estamos vivendo o apogeu do poder papal. Quem são os grandes papas desta época? É Papa Nicolau I, que consolida essa autoridade papal. A igreja era vista como a superior de todas as potências terrenas. Não tinha quem contivesse maior poder do que a igreja. O chefe de toda a igreja é o Papa. E os agentes do Papa são os bispos. Então, se a igreja é a maior potência e o chefe da igreja é o Papa, quem é que manda no mundo? Quem manda no mundo, segundo Nicolau I, é o Papa. Hildebrando muda o seu nome quando ele assume o papado em 1073, e ele vai até 1085, ele muda o seu nome para Gregório VII. Ele buscava uma libertação da igreja do poder secular, que até agora estava vindo um poder secular. De agora em diante, o poder dos papas assume, ele inverte o jogo. É ele que estabelece o celibato para os padres. E o objetivo dele é a questão hereditária, a questão de herança. Ele acabou com a simonia. A simonia é a venda das manifestações das funções
eclesiásticas, ou seja, eu não posso vender um dom, eu não posso vender as coisas, mas se cobrava para fazer casamento, batizado, extrema-unção, se cobrava para um monte de coisa. Então ele acabou com a simonia, mas as coisas pagas ainda existiam. Ele diz que o Papa é a rocha e, portanto, ele tem autoridade final. Nós já tivemos a oportunidade de lembrá-los o seguinte: na conversa que Jesus teve com Pedro, eles encontram nesta conversa o fundamento para dizer que Pedro, como o primeiro Papa, a gente já viu que não foi, a gente já viu isso, e Pedro, como o primeiro Papa, ele era a pedra, e a igreja estava assentada nele, ou seja, jogou fora o Antigo Testamento, onde diz, né, onde o Senhor, onde há uma profecia dizendo que a pedra angular, que era a pedra de tropeço para aquele que não aceitava, a pedra angular era aquela onde iria se estabelecer o reino de Deus. Jogou fora o que Jesus falou, que ele era a pedra, ele era o fundamento, ele era a pedra angular. Jogou fora, inclusive, toda a ação de salvação de Jesus. Ele tem autoridade final, ele responde somente a Deus. E, portanto, ele tem o direito de dispor dos bispos, de depor bispos, de dispor de imperadores e depor imperadores. É ele que vai criar, que vai dar ideia das chamadas cruzadas. Rolando Bandinelli, ou também chamado de Alexandre III, ele assume em 1159 e vai até 1181. Antes dele se eleger papa, ele briga feio, ele ofende o imperador Frederico Barba-Ruiva, conhecido como Frederico Barba-Ruiva. Ele era imperador e antes dele ser papa, antes de ter poder, ele já estava achincalhando o imperador. Depois disso, ele eleito papa, Frederico não quis ir além das diferenças e ele tentou restaurar a paz com Alexandre III. No concílio de Paiva, Alexandre foi excomungado e na paz de Veneza ele foi reconhecido papa. No terceiro concílio de Latrão, eles conseguem fazer com que quem eleja papa sejam os cardeais. Uma coisa interessante, né, é que quando ele foi excomungado, assim que possível, ele emite uma contra-excomunhão contra Frederico e Vítor IV, né? E isso acontecia, eles viviam se excomungando, né? Então excomunga um, excomunga outro e assim eles agiam, mostrando que não havia harmonia dentro da igreja e que o seu poder era exercido apenas para exercício de poder e não para o bem da igreja, o crescimento da igreja e realizar o ministério que Jesus deu para nós. Inocêncio III assume em 1198 e vai até 1216, por bastante tempo, foi um dos maiores e mais poderosos papas de Roma. Ele ensina uma heresia, ele diz que o que o Papa fala é infalível, é a mais pura verdade. O que o Papa fala é infalível, ou seja, ele institui a infalibilidade papal. Um Papa nunca está errado.
Um papa nunca é herege. Ele fazia e desfazia o que ele queria com os imperadores. Foi feita uma cruzada na sua época contra os albigenses em Languedoc, na França. E ali, junto com os albigenses, que ele considerava uma heresia, foram mortos também cristãos inocentes. Nesta cruzada, não se tem ao certo, porque os dados estatísticos são muito complicados nesta época, né? Mas pelo menos foram 20.000 pessoas mortas. Alguns historiadores falam em 100.000 pessoas. Era uma guerra santa, cristão contra cristão. Eram seitas diferentes, eram grupos diferentes. Ele decreta o dogma da transubstanciação. No vídeo passado a gente falou da transubstanciação, né? Que estava ali na Eucaristia o corpo e o sangue de Cristo. E ele institui, é ele que institui a chamada Inquisição. Depois foi chamada de Santa Inquisição. Nós estamos preparando também um material à parte, porque senão a história da igreja vai ficar muito grande, né? Nós estamos preparando também um vídeo sobre a Santa Inquisição. Gregório IX assume em 1227, vai até 1241, e ele declara o domínio do Papa em todo o mundo. Se ele era o maior poder e se o Papa era, se a igreja era o maior poder e se o Papa era o poder dentro da igreja, e ele declara o domínio do Papa em todo o mundo, significa que o mundo todo era de Gregório IX. E ele organiza e torna a Inquisição estável, ou seja, ele torna a Inquisição fixa. Inocêncio IV, de 1243 a 1254, no seu papado, morre Frederico II, em 1250, e o seu filho Conrado é perseguido pelo papado. Quem que é esse Frederico? Frederico, ele era imperador, ele havia preparado o caminho para as monarquias posteriores. Ele tolerava judeus, tolerava muçulmanos, ele funda as universidades de Nápoles e é ele o precursor de um movimento artístico, filosófico chamado Renascença. Depois disso, Clemente levanta uma cruzada contra ele e ao final ele morre. Quando ele morre, o seu filho de novo é perseguido pelo Papa. Ele foi excomungado em 1254, ele acaba morrendo. Manfredo, que era um filho ilegítimo de Frederico, assume o trono da Sicília no governo, no papado de Inocêncio IV. Clemente V, 1265-1268, excomunga Conrado, que era neto de Frederico II, e esse Conrado é decapitado em Nápoles por Carlos de Anjou, para o qual o Papa deu as terras conquistadas por Conrado. Gregório X, ele excomunga todo mundo que não recebesse a Eucaristia ao menos uma vez por ano. Tinha que tomar ceia uma vez por ano. Quem não tomasse ceia era excomungado, pura e simplesmente. Tá? Ele vai promover uma família chamada Habsburgos. Os Habsburgos, eles tomam o poder e para devolver a gentileza de tomarem o poder, eles é que vão agora proteger a igreja contra os reformadores protestantes. São eles que mais tarde, então, fazem guerra
eles fazem frente, eles desafiam os reformadores. Então, tudo que tinha que acontecer, os Habsburgos é que faziam o trabalho sujo, a guerra. O papado começa a declinar a partir do momento em que as monarquias começam a ficar fortes. A gente viu isso num outro vídeo. O que acontece no papado de Bonifácio VIII, que é este aqui, é uma briga dele. Ele assume o papado em 1294 e vai até 1303. Ele assume uma briga contra Eduardo I da Inglaterra e Felipe IV da França. Tá? Bonifácio não era fácil. Ele, numa determinada época, ele se assenta ao trono e ele se auto-intitula César, o imperador. Ele era o descendente dos Césares, dos imperadores. Ou seja, agora ele não é mais, os papas não são mais descendentes espirituais de Pedro e dos discípulos de Jesus. Agora, a partir desse momento, o Papa é um César. Os poderes temporais estão sujeitos à autoridade espiritual. Bonifácio achava que só a Deus e ao Papa cabe a autoridade, né? E é interessante que quando eles brigam, Felipe, da França, proíbe que saia dinheiro da França. E isso faz com que a finança papal seja atingida, porque sem dinheiro não acontece muita coisa. Então a briga deles foi por poder e por dinheiro, né? Ele excomungou a todos aqueles que exigiam esses tipos de impostos. Na verdade, nós estamos assistindo aqui o início do nacionalismo, que é o que vai derrubar o papado. Nesta época ainda, Bonifácio morre, ele morre aos 86 anos, e Clemente V foi aprisionado por Felipe, o Felipe que a gente viu agora há pouco, Felipe IV da França. Ele foi levado à força para Avignon e ali ele fica cativo. O papado agora não estava mais em Roma, estava dentro do território francês, no poder de Felipe IV. Esse período, 1309 a 1377, ficou conhecido como o cativeiro babilônico. Por quê? Porque vários papas não podiam sair, eles estavam presos em Avignon. Foi Clemente V, começou com Clemente V, João XXII, que é o mais poderoso dos papas deste período, Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano V e Gregório XI. A posição era de que um bispo não tem autoridade espiritual sobre outro bispo. O Papa não tem autoridade sobre todos. Nenhum bispo ou nenhum Papa tem autoridade para definir o que seja verdade cristã. Opa, já estão começando a se insurgir contra os absurdos papais. Neste ponto, ainda no cativeiro babilônico, tinha um papa em Avignon. Tá, mas em Roma ficou sem ninguém? Não. Em Roma havia outro papa. Um outro papa estava em Roma. Então, olha que coisa. Nós tivemos aqui dois papas. Um em Avignon e outro em Roma. Então, se marca um concílio, o Concílio de Pisa, em 1409, para resolver este problema.
para resolver o problema dos 2 papas. Pois muito bem, termina o concílio e aí, em vez de 2 papas, nós temos 3. Ou seja, criou-se mais um papa. Um papa da Escócia e da Espanha, que era Benedito XIII, este aqui. Um papa que era de Nápoles e na Europa Central, que era Gregório XII, este aqui. E um papa que era do restante do mundo, que era Alexandre V, este aqui. Então haviam 3 papas. Pois muito bem, Benedito XIII é deposto em 1417 e o problema é resolvido, assumindo o papado, o Otto Colonna, este aqui que está do lado, o Otto Colonna, que assume o nome de Martinho V. Então, em 1431, 1447, ele assume o papado e, de novo, nós vamos ter apenas um papa. Por que o poder papal caiu? Primeiro, havia um sentimento de nacionalismo. Os estados foram criados. Politicamente, nós temos a criação do que se chama de Estado Nacional. O Estado Nacional era dirigido por um rei. E as monarquias daquela época se tornam monarquias fortes. Segundo lugar, o Sacro Império Romano Germânico não estava tão poderoso assim. Lembre-se, a gente viu que ele andou se fatiando. E ele começa a discutir agora com a Sé Romana, com os papas. Portanto, de um lado eu tenho força nas monarquias, do outro lado eu tenho briga com a igreja e com quem lhe deu sustento até agora. A classe média começa a se levantar, a economia começa a melhorar, reavivamento do estudo da lei romana. Portanto, eu não peço mais para um bispo, eu não peço mais para um religioso auxiliar o governo das monarquias. Eu vou usar a lei romana, porque ela foi redescoberta e, portanto, não tem mais poder eclesiástico nas monarquias. Os impostos começaram a ser fatores decisivos, a igreja cobrava para tudo, para absolutamente tudo se cobrava alguma coisa. A igreja não era gratuita, a igreja era paga e muito bem paga, certo? Todas as coisas aconteciam mediante pagamento. O cativeiro babilônico tirou a moral dos papas, porque eles estavam presos em Avignon, e começa a se ter ideia da realidade dos papas, porque eles não eram tão santinhos assim. Começa a se observar que eles eram extravagantes, que eles usavam de sensualidade, que eles eram dados a orgias sexuais, inclusive com homens. Havia nepotismo, havia suborno e, por óbvio, como nós falamos, mesmo que tenham dito que havia sido afastado, mas a simonia continuou, ou seja, para tudo se cobrava, inclusive para ser salvo, inclusive as indulgências eram exatamente assim, você pagava para que o teu pecado fosse apagado. Surgem então as cruzadas. A solução dos papas foi, vamos fazer o seguinte, vamos começar a lutar lá fora, porque daí aqui a gente se junta, né? E aí eu tô na frente das cruzadas e aí todo mundo vira amiguinho de novo aqui, porque daí a gente começa a lutar lá fora. Então, o que eram cruzadas? As cruzadas eram destinadas a libertar Jerusalém, local sagrado, e que se desvirtuaram. Durou mais de 2 séculos, nós vamos ver essas cruzadas mais para frente,
e se prometia para quem fosse lutar promessa de vida eterna. Então você não precisa fazer nada, só precisava ir na cruzada, lutar na cruzada, podia pecar o quanto você quisesse, que todos os teus pecados já estavam perdoados. O Papa Eugênio IV é quem prometeu isto, tá? Foi o Papa Eugênio IV. Um dos grandes oradores foi Pedro, o eremita. É o maior pregador de cruzadas. Foi ele que conseguiu um número grande de adeptos para irem lutar nas cruzadas. Foram 9 as principais cruzadas. Alguns dizem que eram menos, né? Então, nós temos a primeira, acontece em 1096, e a última, a nona, termina em 1272. Eu vou fazer um vídeo que é para esse não ficar muito longo. E aí, para coroar tudo de que estava acontecendo, de ruim que estava acontecendo, a partir de 1346 aparece a chamada peste. A peste, ela foi de 1346 até 1353, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e em alguns lugares ela ainda demorou um pouquinho mais. Foram, ao total, 1/3, que se sabe, que se conta, 1/3 das pessoas morreram por peste, a peste negra. Foram de 75 até 200 milhões de pessoas. Entende-se que praticamente 1/3. A primeira onda aconteceu quando os mongóis estavam lutando na Crimeia. O que eles fizeram? Os soldados pegaram o cadáver dos que morreram contaminados e jogaram para dentro das muralhas. Os genoveses, que eram navegantes e faziam comércio, acabavam espalhando para todo o mundo. Constantinopla foi a primeira cidade afetada, porque estava mais perto lá dos mongóis. Depois foi a Gênova, que era o transporte marítimo. Marsella, Pisa, Veneza, Grã-Bretanha, Península Ibérica, ou seja, espalhou pelo mundo conhecido inteiro. Uma coisa interessante, né? Os judeus foram o povo que menos foi afetado pela peste. E aí se pergunta por que ele foi pouco afetado. Porque dentre todos os povos, os judeus têm o hábito higiênico, os rituais sanitários são os mais próprios possíveis. Lavar a mão, essas coisas todas que nós sabemos por conta da última pandemia, nós temos aqui um reflexo, né, dos hábitos de higiene que eram determinados religiosamente por conta dos hábitos de purificação. Tá? Os mortos, não se tem ideia, eram jogados em valas comuns, queimados. As pessoas começaram a ligar as superstições, as relíquias sagradas começaram a ser utilizadas, e essa imagem aqui do lado, a imagem parece um corvo, né, símbolo da morte, era o traje que as pessoas utilizavam quando estavam trabalhando com as pessoas infectadas. Então, as pessoas que trabalhavam, os médicos, enfermeiros, padres, etc., que trabalhavam com infectados, eles usavam esta roupa porque se imaginava que esta roupa os manteria livre da peste. A peste, então, atingiu, para que você tenha uma ideia, né? Em 1347, esta corzinha aqui, tá? Em 1348, esta daqui, tá? Em fins de 1349 e depois 50, essa mais
clarinha aqui. E o surto menor aconteceu aqui. Então, esta extensão da peste, se você observar, praticamente todo o mundo conhecido. Bem, amados, bons estudos.